Então eu vou desligar a câmera um pouquinho, mas eu vou estar ligadinha. Ah, tá tranquilo. Fica bem tranquila, tá? Fica à vontade. Faltam 2 minutinhos. Vamos esperar os 2 minutinhos para ver se mais alguém vai entrar. Bom, vou colocar só um aviso aqui que a gente vai começar. Se você puder só desativar o som. Bom, então vamos começar. Boa noite, bem-vindas. Como vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir a gravação, eu vou me apresentar e vou falar rapidamente qual é a nossa proposta hoje de falar sobre a origem emocional das doenças infantis. Eu sou a doutora Andréa Cristina, eu sou pediatra e psicoterapeuta, eu ajudo mamães a curar o adoecimento, os comportamentos dos filhos através do autoconhecimento. Então, hoje, nossa masterclass é para falar sobre a origem emocional dos sintomas, tanto físicos quanto comportamentais dos nossos filhos. Eu vou fechar algumas janelas aqui para ver se a gente consegue colocar as aulas. Eu vou pincelar, porque às vezes muitas pessoas aqui já sabem, né, do que eu vou falar agora. Aí. Então, eu fiz o resumo do que vai ser nossa aula hoje. Então, vamos ver quem nós somos. Está conseguindo ver? Aí, agora estou conseguindo ver.
do slide atual. Então, vamos falar rapidamente, para entender por que que a mãe, ela tem condições de curar o seu filho, curando a si própria. Então, para a mãe chegar a ter, acessar todo esse poder, ela tem que construir um conhecimento. E esse conhecimento, esse passo a passo, é que eu vou dar aqui nessa aula junto com vocês. Então, para isso, a gente precisa saber quem nós somos, por que que a mãe tem esse poder sobre o filho, que é o que a gente chama de fusão emocional, o que que adoece os nossos filhos, e por último, nós vamos falar o que que é a nossa sombra. Então, para a mãe despertar esse poder de autocura e acessar a cura dos seus filhos, ela precisa, deixa eu receber mais uma. Eu vou ter que ficar por aqui. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Estou tentando começar a nossa aula aqui. Não deu, né? Ai, fechou a minha aula. Espera aí, gente, deixa eu abrir aqui. Desculpa aí os problemas técnicos. Quem nós somos? Vocês estão conseguindo ver? O problema é que para eu conseguir ver a tela, para explicar para vocês, aí... Tá difícil aqui, hein, essa doutora que não maneja as coisas. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Já falei. Vamos falar quem nós somos. Nós somos um corpo, não apenas um corpo físico, a gente é um conjunto de corpos que formam um ser energético, vivendo uma experiência no corpo físico. Por que que isso é importante? Porque para você acessar seu filho, você tem que adquirir esse conhecimento de saber o porquê você acessa. Por que que eu fazendo algo em mim estou atuando no meu filho? Por que que ele melhora? Por causa da nossa formação energética. Quando a gente nega muito esse conhecimento, ele está baseado em dois pilares. O desconhecimento, porque eu nunca estudei, eu não fui lá construir o meu conhecimento, eu só fiquei ouvindo alguém falar e eu preferi não acreditar. Então, eu não aceito porque eu nunca estudei, não conheço, então é melhor dizer que não aceita. Ou porque você tem crenças enraizadas no seu inconsciente, que foram colocadas lá na igreja, na escola, às vezes os próprios pais, né, que colocaram, falavam afirmações negativas, que vão de
vão em contra esse conceito de imaginar que nós somos algo mais do que a matéria. Por quê? Porque até a nossa geração, né, eu tenho hoje 50 anos, pouco se conhecia sobre quem é o ser humano. Esse conhecimento vem sendo construído há milênios, desde a antiguidade. Então, tem várias ciências que vêm evoluindo no conceito do que é o ser humano. E, atualmente, já se comprova, através da física quântica, que tudo é energia. E se a gente se nega a isso, a gente está negando o nosso grande poder, o nosso poder como ser humano, e, principalmente, a gente deixa de usar o nosso poder materno de curar os nossos filhos. Então, quando você não aceita isso, você está desconectado da sua essência e você está vivendo sem rumo, você está à mercê do que acontece na sua vida física, porque os seus olhos só estão abertos para questões físicas. Então, só quando você constrói esse conhecimento, você se desperta para essa consciência de que nós somos muito mais do que um corpo físico, e a gente aceita a nossa essência energética, é que você vai poder ter todo o resultado de você fazendo as técnicas para que o seu filho melhore. E para você ajudar o outro, você tem que estar bem. Eu precisei trazer esse conceito para reforçar que, sim, a mãe está apta a mentalmente, com a intenção, com amor, acessar o corpo emocional e energético do filho e fazer a cura. Então, gente, tudo hoje está acontecendo, hein? Minha bateria acaba, eu não dou conta de colocar a tela no computador, mas vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês como se forma. Quando a gente está acostumado a estudar, a pensar no bebê, só a separação física, ou seja, a gente está olhando ali só um corpo físico. Aquele corpo que estava lá dentro da mãe, que precisava da mãe para se proteger e para ser alimentado. Aí vocês acham que, de repente, do nada, ele sai do corpo da mãe e ele já vai estar pronto para sobreviver sozinho? É a pergunta que eu faço. Então, assim, a nossa cultura criou para a gente ver, imaginando que isso sim acontece. Que se separou da mãe, o bebê vira uma criança ou vira um ser humano e que independe da mãe. Só que tem muito, muito mais coisas além do que a gente vê com os olhos. Deixa eu admitir mais alguém que está chegando. Seja bem-vinda. Então, a gente precisa olhar com um novo olhar esse nascimento, esse surgimento desse ser humano. Então, esse recém-nascido, ele não sai e vira um corpo físico autônomo. Ele ainda está muito conectado com o corpo emocional da mãe e com o corpo energético. Por quê? Porque ela precisa ainda passar muitas informações do mundo externo para esse bebê poder sobreviver. Então, como ele ainda tem todos os sentidos hipodesenvolvidos, ele não tem condições de sobreviver no mundo sozinho. Então, ele usa a mãe, o corpo pronto da mãe, para absorver conhecimento do mundo externo. Então, ele usa a visão, o olfato, o tato da mãe, e ele vai armazenando informações para poder sobreviver nesse mundo externo. Então, por isso que existe essa fusão emocional do campo emocional e do campo energético. Lembrando que nós somos 7 corpos, né? Além do físico, a gente tem um corpo energético, um corpo emocional e um corpo físico. Então, considerando essa questão, o bebê ainda está completamente ligado à mãe. E, por estar ligado,
ele sente absolutamente tudo que a mãe sente e toma para si. Ele não sabe separar que a mãe é um indivíduo e ele é outro. Então, tudo que a mãe sente de emoção, de impacto do mundo externo, ele vai captando como seu. Então, ele não sabe interpretar. E é isso que vai formando um repertório traumático que vai dar origem à personalidade desse bebê. E o que é que adoece os nossos filhos? Esse contato, essa nossa experimentação, como eu reajo aos acontecimentos que eu tenho acesso no meu mundo externo. Então, vocês sabem que cada pessoa reage de um modo diferente. Então, dependendo do que a mãe reage, o bebê vai ligando-se a esse sentimento negativo. Então, são as situações traumáticas, os nossos comportamentos que a gente reprime, as características da nossa personalidade que a gente não aceita, o nosso modo de reagir, às vezes, muito hostil. Então, tudo aquilo que forma a mãe, mas que a mãe não aceita, não demonstra, tenta se moldar ao que os outros querem que ela seja, e vai escondendo, e vai formando um repertório lá do inconsciente, que a gente chama de sombra. Então, a sombra é tudo isso que a gente passa e nunca olha para resolver. E aí, o nosso filho se conecta com essa parte. Por quê? Porque ele tem acesso ao nosso interior mais íntimo. É como se houvesse duas almas dentro de um corpo só. Por isso que, para a mãe, a maternidade é muito difícil. Porque é como se ela tivesse sendo habitada por duas almas. É muita emoção para administrar. Imagina um corpo preenchido por duas almas. E esse filho está fundido à nossa alma, então ele conhece a verdade mais íntima, que até eu desconheço. Então, os nossos filhos vêm como presente para acessar essa parte nossa que a gente esquece, que a gente nega, que a gente esconde, mas que sem resolvê-las, a gente não vai ser feliz e próspera. A gente vai encontrar muitas dificuldades nos relacionamentos, na vida financeira, na vida profissional. São essas nossas sombras que a gente não quer olhar, que a gente não quer resolver, que faz com que a nossa vida seja tão difícil. E aí, quando o nosso filho se funde com a nossa alma, ele tem acesso à nossa verdade. Então, por mais que eu me comporte socialmente como o que desejam e o que esperam de mim, o meu filho sabe a verdade absoluta da minha alma. E aí, ele vai manifestar comportamentos, atitudes, para chamar a sua atenção. Só que ele não sabe verbalizar isso. Ele vê o que está acontecendo dentro lá de você, mas ele não sabe falar para você, mamãe, eu preciso que você resolva aquele problema lá com o meu papai. Não tem como, ele não tem cognição suficiente para fazer essa conversa. Então, ele vai começar a se comportar diferente para chamar atenção, para você olhar para algo. Ele não sabe dizer o que é esse algo. Então, por isso que os nossos filhos, quando vêm com muitos problemas, é uma bênção para trazer para a gente a nossa melhora. E só olhando para essa sombra é que os nossos filhos vão realmente melhorar. Vocês conseguiram acompanhar, porque quando eu estou falando com vocês, eu estou em outra página para poder passar os slides. Vão anotando no chat se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu quero fazer uma pincelada da parte prática para eu poder ensinar para vocês todas as técnicas e ferramentas que vocês vão usar com seus filhos para que vocês possam curar todos os adoecimentos dele. Então, sabendo disso, sabendo da importância que tem todos esses eventos, é aqui que é a chave para qualquer adoecimento dos filhos de vocês. Não importa se são comportamentos, se são dificuldades, ou limitações, ou doença no campo físico.
a origem é a mesma. É aqui, ó, esse script que eu vou dar para vocês, é que vocês vão investigar na gestação que vocês tiveram, identificando os fatores, os elementos traumáticos, porque depois, na próxima dissertação, eu vou ensinar as técnicas de como resolver. Então, eu dizia para vocês, né, quem nós somos, né, somos um ser energético, emocional, que tem alma, emoções e o corpo físico. 25% de quem nós somos, a gente recebe do nosso pai, 25% da nossa mãe, outros 25% se formam com as experiências nossas na primeira infância, e 25% a gente recebe do eu superior, de Deus, da nossa alma, do espírito, seja lá qual nome que a sua crença der. Mas quando eu digo 25% pai e mãe, não é só as características físicas. A gente recebe as coisas boas que eles aprenderam, ou seja, as habilidades que eles desenvolveram para nos proteger, mas a gente recebe também os traumas que eles não conseguiram resolver. E isso vai até a terceira geração. Então, a gente também recebe todas essas características dos nossos avós e bisavós. E o que é muito importante saber é que a criança não é o problema. Então, os seus filhos não são os problemas. Eles são a solução do seu sistema familiar. Ele é a solução da sua vida. Ele é a solução da vida do seu marido, dos seus antepassados. Por quê? Quando ele se fusiona com a sua alma, quando ele tem acesso àquela verdade que nem você consegue ver, ele traz à luz os problemas de todo o sistema familiar para que quem está vivo, para o adulto, poder ter acesso à solução. Então, dentro disso, qual é o papel do período gestacional? Por que ele é tão importante? Porque ali a gente está formando as primeiras células do corpo humano. E se estão formando as primeiras células, elas estão limpas, sem gravação nenhuma, sem nada do mundo externo. É como se fosse um CD virgem. E ali vão ser criadas as impressões. Então, vai começar a passar as informações através do DNA, as informações do papai, da mamãe, do avô, do bisavô, referente a habilidades e referente a traumas. Se a gente for observar, a gente percebe isso, né? Que muitos da nossa família têm a tendência de seguir a mesma profissão. Por quê? Porque já está no nosso DNA aquela habilidade. De repente, você percebe seu filho fazendo algo que você, nossa, olha, isso aí meu papai fazia, do mesmo jeito. Então, isso são evidências de que a gente herda não só características físicas, mas a gente herda as habilidades também. Então, já se sabe que o bebê, ele é um ser consciente desde o momento da concepção. Desde que juntou lá os dois, o óvulo com o espermatozoide, tem um estudo que mostra até uma reação química que acontece, como se tivesse sido implantado naquele momento ali uma luz, é um estilhaço de luz. E ali, para a ciência que chama antroposofia, ali é o momento em que o espírito se conecta com o corpo físico. Então, se o espírito está conectado ao corpo físico, ele já tem consciência. Ali já começam as primeiras gravações, desculpa, gente, as primeiras impressões do meio em que ele está exposto. Por isso que é tão importante o período gestacional. Então, para a criança melhorar de verdade de qualquer adoecimento, é preciso cuidar dessas memórias intrauterinas. Aqui no próximo slide eu coloquei para vocês a evolução da ciência, como ela foi evoluindo desde a antiguidade, quando se conhecia apenas a biologia, que estudava o corpo físico, e foi evoluindo. Veio a bioenergética, que começou a considerar um componente energético no nosso corpo. A antropologia, ela estuda a origem
do ser humano de uma forma muito mais ampla, e não só reduzida a um corpo físico. Veio da antiguidade a medicina ayurvédica, que aí ela começa a ver o ser humano como um ser holístico, ou seja, além do corpo físico, um corpo espiritual, energético, e agora a gente está vivendo a realidade da física quântica, que a última atualização foi a menor partícula que os cientistas conseguiram identificar, muito parecida com aquele símbolo que a gente vê na Ayurveda do Yin e o Yang. Então, agora está começando a mostrar as evidências que a Ayurveda já falava há milênios. E outra coisa muito importante, além do período gestacional, que a gente precisa levar em consideração no adoecimento dos nossos filhos, é a constelação familiar. É as leis invisíveis e incontroláveis que exercem ação sobre os relacionamentos humanos, de todos os níveis, relacionamentos familiares, conjugais, de amigos e de trabalho. Então, em todos os grupos humanos, essas leis, elas são incluídas como a lei da gravidade. Mesmo que você não acredite, ela está agindo. E ela também causa adoecimento. E quais são essas leis? A lei do pertencimento é a lei que diz o quê? Todos, independente da condição, todos têm o direito de pertencer àquela família que ele nasceu. Seja um aborto, seja uma pessoa que usa álcool, seja um bandido, seja estuprador, seja pedófilo, ele tem direito de pertencer àquela família. Esse direito não lhe pode ser negado. Então, se dentro da minha família eu tenho alguém com essa característica e eu excluo ela do convívio, eu escondo, eu omito ela para as outras pessoas, isso vai me trazer consequências. E não vai trazer consequência para quem está excluindo. Essa consequência ela vai vir no futuro, nos netos, nos bisnetos, geralmente pula uma geração. Então, a gente acha que está tudo bem aqui, né, na minha vida, só que eu estou criando para o meu neto. A outra lei é a hierarquia, que é muito importante dentro do ambiente familiar e do profissional. Hierarquia é o seguinte: quem chegou primeiro é mais importante, tem precedência, tem mais valor, deve ser reconhecido do que os que chegaram antes. Então, tem que ser respeitado. Pai é o pai, filho, é o pequeno, ele veio depois. O meu chefe, o dono da empresa, ele veio antes. Ele tem precedência, eu chego depois, eu sou menor. Isso a gente tem que ter respeito. Eu não tenho que me meter na questão de quem é maior do que eu. Nem para dar conselhos e nem para julgar. E muito menos para sentir dó. Então, na hierarquia, a gente tem que observar muito esses três sentimentos, com relação, por exemplo, aos nossos pais. Se eu tenho dó, se eu tenho julgamento, ou seja, eu me queixo, eu aponto os defeitos, eu julgo que eu daria conta de fazer melhor, ou eu fico querendo que eles sejam diferentes. Aí eu estou me colocando fora da lei da hierarquia, porque eu estou dizendo para os meus pais que eu sei mais do que eles. Então, essa postura não me adoece. Ela gera problemas para mim, mas ela vai adoecer indiretamente os meus filhos e os meus netos. E a terceira lei é a lei do dar e receber, entre os relacionamentos de filhos, de casais, de pessoas que, né, do ambiente de trabalho. Ela só não age entre o pai e o filho, porque entre pais e filhos, o pai sempre dá, então não precisa ter equilíbrio. A função do pai é dar, e o filho é receber. E em todas as outras relações, a gente tem que estar em equilíbrio. Eu não posso dar mais, dar o que o outro não está me pedindo. E isso é muito comum
entre marido e mulher. É uma dinâmica hoje na vida moderna disfuncional, porque a mulher está dando demais. A mulher é a provedora da casa, ela cuida, ela faz 3 milhões de coisas em casa, e não faz muita coisa. Então, isso desequilibra, coloca em jogo o seu relacionamento. Então, é muito importante observar nos nossos relacionamentos essa lei do dar e receber. Então, quando qualquer uma dessas leis está desequilibrada na minha família ou na família dos meus pais, vai gerar desarmonia primeiro. Então, uma família que tem muitas brigas, ela tem alguma disfunção das 3 leis. Ela diminui a amorosidade da mãe com o filho e afeta a saúde. Então, são esses 3 pilares que você vai observar. Se algum desses 3 tem na sua vida hoje, tem que olhar para alguma disfunção dessas 3 leis. Então, eu trouxe aqui um resumo, voltando agora aos eventos traumáticos lá da gestação, porque isso aqui vocês têm condições de tratar sozinhas. As leis sistêmicas, vocês precisam de ajuda de um constelador para fazer a análise do seu campo de energia, do seu campo familiar, para perceber e transmitir para vocês o que está em disfunção, para vocês tomarem a decisão do que vocês vão mudar ou não. Agora, isso aqui é o que se trata a nossa aula hoje. É atrás disso que vocês vão olhando na gestação de cada um dos seus filhos. O primeiro evento é a descoberta da gestação. Aqui a gente vai ter que ser bastante sinceras, você não vai precisar contar para mim, então a sinceridade vai ser para você mesma. Qual foi o primeiro sentimento que você teve na hora que você pegou o exame e estava positivo? É aquela primeira impressão, é aquele susto. Pensou por um momento que, ai meu Deus, eu tenho que achar uma solução para não ter esse filho? O que meu pai vai achar? Meu Deus, como é que eu vou contar para o meu marido? Tudo isso impacta o merecimento da criança. Ela não se sente bem-vinda. Então, vocês vão buscar esse evento. O segundo é quando há a descoberta do sexo. Ou quando tem preferências, na verdade, né? Quando a mãe, no coração, tem medo, por exemplo, de ter filho homem, e ela deseja ter uma menina. Ou o pai, que sonha muito em ter um filho homem, e vem uma menina. Às vezes, não precisa nem o pai ficar decepcionado. Só da criança, lá dentro da barriga, saber que ela é menina, e ouve o pai falar ou pensar que queria um menino, é suficiente para ela não se sentir bem-vinda. Então, meu pai não vai me amar porque eu não sou um menino. Então, ela vai formando aí as primeiras crenças de identidade. Aí é onde uma das possibilidades que nascem as disfunções sexuais. Porque eu quero tanto ser menino para agradar meu pai. Não são todas, tá, gente? É uma possibilidade em alguns casos. E durante a gestação, o que a gente vai procurar? Se a mãe passou por medos, medo, gente, pode ser medo bobo. Pode ter sido uma perereca que você viu no banheiro. Pode ser medo de dormir no escuro. Medo de ficar sozinha porque meu marido viaja. Qualquer medo. O medo, no nosso cérebro, ele não consegue diferenciar se ele é real ou imaginário. E o corpo reage como se fosse um evento verdadeiro. E libera muita adrenalina, muito cortisol. E todos esses hormônios, quando liberados, atravessa a barreira placentária e vai fazer o corpinho do bebê ficar sob o efeito da adrenalina. E qual é esse efeito?
ela faz vasoconstricção, que é o quê? O fechamento dos vasos, dos órgãos que não são tão necessários naquele momento para fugir. E ele transfere todo o fluxo de sangue para os músculos, para o coração, para poder acelerar e correr. E aí, o que acontece com o cérebro? Diminui a oxigenação. O que acontece com o gastrointestinal? Diminui a irrigação. E quando nasce, vem os sintomas. E quais são os sintomas? Refluxo, alergia alimentar, intolerância ao leite, muita cólica, muito choro. O cérebro não consegue coordenar o dormir com o acordar, vem as disfunções do sono. Então, esses eventos aqui, ó, de raiva, de susto, preocupação, causam tudo isso que eu descrevi. A insônia que a mãe tem ensina o bebê a dormir. Então, se é uma mãe que tem muita dificuldade de dormir, ela já está ensinando o filho como é que dorme. Então, a primeira experiência de comer, de dormir, é dentro da barriga da mamãe. É lá que a gente procura a origem das dificuldades alimentares, das dificuldades de dormir. Outra coisa muito importante, ameaça de perda gestacional, né? Eu não quis colocar aqui ameaça de aborto, mas para ficar mais didático é isso. Então, quando a mãe tem sangramento, quando ela precisa ficar de repouso para não perder o bebê, houve risco de vida ou para bebê, ou para o bebê ou para a mãe, Mateus, vai ali e fala que não fomos nós que pedimos. Desculpa, gente, está chegando o entregador ali, mas não é aqui em casa. Então, essa ameaça de vida é a origem da ansiedade, da síndrome do pânico. Por quê? Porque houve extremamente alta descarga de adrenalina. E esse registro fica no corpo do bebê. Então, ele nasce desde os momentos do nascimento com a sensação iminente de morrer. Então, assim, durante um tempo, quando ele é muito pequeno, ele vai manifestar apenas alteração de comportamento, dificuldade de dormir, muito choro, é aquele bebê que não sai do colo da mãe. Só que o tempo vai passando e ele lá na frente começa os sintomas de ansiedade, de roer unha, arrancar o cabelo, pensamentos acelerados, não fica quieto, e outros infinidades de sintomas de ansiedade. E vai progredindo, quando vai chegar na vida adulta, vem a síndrome do pânico. Outra coisa que a gente observa, o tipo de nascimento. Foi uma cesárea de urgência? Foi cesárea agendada? Foi um parto normal muito difícil, que o bebê ficou muito tempo preso no canal do parto? Você achou que ele ia morrer? Tiraram ele muito rápido, porque ele já estava quase sem respirar? Precisou usar aquele fórceps, que é aquele aparelhinho que puxa a cabeça do bebê? Tudo isso, gente, descarga de adrenalina, ameaça de morte, registros de morte iminente, origem de ansiedade, distúrbio do sono, eventos traumáticos que acontecem com a mãe, como assalto, luto, acidente. E uma outra coisa muito importante, talvez desconhecida por muitos, é o impacto da perda gestacional anterior, quando eu tive ou um aborto, ou nasceu morto, ou às vezes não chegou nem a diagnosticar que era uma gravidez. Quando existe um aborto, houve descamação das células. O seu órgão tem registros de morte. Então, dentro do útero, como não foi cuidado, porque existe um cuidado que você tem que ter com o emocional da mãe, com o corpo energético, para que esse impacto desse aborto seja amenizado para a próxima gestação. Mas como não se tem esse conhecimento, fica o registro lá no útero de memória de morte. E se eu chego em uma casa onde eu sei que ali morreu gente, como é que eu me sinto?
insegura o tempo todo. Eu vou dormir, eu fico escutando barulho, eu fico achando que é um espírito. Então, essa é a mesma sensação de um bebê que foi gestado após um aborto. E isso vale por volta de 1 ano, às vezes mais, mas assim, em média, até 1 ano é essa a sensação que o bebê fica quando ele é gestado após uma perda gestacional. Não importa se foi espontâneo, se foi provocado, ou como eu falei, tem muitas vezes que a gente engravida, não chega nem fazer diagnóstico, e a gente perde achando que é uma menstruação, e estava ali um filho nosso. Outra coisa muito importante neste século, né, nesse milênio, nesses últimos anos, a pandemia. Quem gestou na pandemia tem filhos com bastante problemas. Por quê? Ameaça iminente de vida. As gestantes eram grupos de alto risco. Elas sofreram medos terríveis de perder o bebê, de ter malformação. Elas ficaram isoladas, elas não se vincularam a outras pessoas. Então, para esses bebês, o efeito ainda é mais maléfico, porque foi um estresse contínuo que gerou neurose, porque a gente ficava neurótico com os cuidados para se prevenir do Covid. E o que a gente está vendo agora que os bebês estão, né, já com 2 anos? Alteração na fala, atraso na fala, dificuldade de contato social, a criança não consegue ir para a escola, não consegue ter amigos, não consegue se separar da mãe, e foi decorrência do que aconteceu lá na pandemia. E agora eu vou falar de 2 tópicos bem... como é que é a palavra? Polêmicos, mas que existe e vocês precisam, né, ter conhecimento. É um termo recentemente divulgado, mas muito estudado pela psicologia pré e perinatal, que é o termo chamado gêmeo sobrevivente. Se vocês já assistiram alguma vez um vídeo mostrando como é uma fecundação, vocês vão perceber que é um evento muito difícil de conseguir. É muito difícil para o espermatozoide conseguir chegar lá no útero. É muito difícil o óvulo migrar da trompa até o útero. Então, como as chances são muito grandes, a natureza é perfeita, há estudos que demonstram que quase 80% das gestações começam gemelar. Só que morrem no caminho. O outro gêmeo morre. Às vezes, antes de fazer a primeira ultrassonografia. E aí a maioria das mães não ficam nem sabendo. E como é que isso chegou ao conhecimento dos terapeutas? Através das terapias regressivas. As terapias que voltam ao momento do útero foram mostrando de forma evidente que o bebê não estava ali sozinho, que tinha um outro ser que morreu. E isso, gente, produz uma síndrome do gêmeo não sobrevivente que é arrasador para o que fica. Porque além dele ser gestado, toda a gestação em contato direto com a morte, porque ele viu a morte do irmão. Ele fica pensando, eu poderia ter morrido também. Ele sente um vazio enorme. Então, aquelas pessoas que sentem vazio no peito, que não cura com nada, sempre que vai fazer algo, quer fazer só se tiver alguém, não dá conta de fazer sozinho. Aquelas pessoas que compram 2 peças de roupa sempre, está sempre pensando em dobro. Eu quero comer, eu como em dobro. Eu quero fazer algo, eu faço em dobro, eu compro 2. É indícios de que você é um gêmeo sobrevivente. É uma síndrome que precisa de atuação de uma pessoa altamente especializada, porque o trabalho é bem profundo para tirar essa dor
da ausência do irmão que não veio. Porque muitas vezes eram almas gêmeas que assumiram um compromisso de vir juntas para ser mais fácil essa encarnação, e por algum incidente se perde no caminho, e o que fica, às vezes fica revoltado, às vezes não aceita, tem ideação suicida, não quer ir para a vida, não tem força de construir uma profissão, de construir uma família, tudo que eu faço não vai para frente, eu não caminho, eu não saio da casa do meu pai, eu não construo o meu próprio negócio. Então, muito dessas pessoas que são muito paralisadas, muito procrastinadoras, são gêmeas sobreviventes. E o nosso último tópico polêmico, é a fertilização. A fertilização, ela impacta profundamente o bebê. Por quê? O óvulo e o espermatozoide, eles vão ser manipulados em um ambiente não natural, num ambiente artificial. Então, vão ter memórias desse ambiente, vão ter memórias do médico, das pessoas envolvidas na fertilização. Se foi congelado no nitrogênio, mais memórias de isolamento, de ameaça de vida, de não saber se ia ser colocado na mãe ou não. Muita insegurança, medo, extremamente, são crianças muito nervosas. Então, a fertilização, ela tem que ser muito discutida, porque o impacto na vida do bebê que vem é muito grande. Já está terminando, viu, gente? A circular de cordão, que é quando o cordão umbilical vem enrolado no pescoço. A criança está dizendo para a mãe algo. O que é a mensagem do cordão estar envolto no pescoço? Mãe, eu não quero nascer. Eu estou com medo. Parece que o mundo aí fora é muito perigoso. E aí, o que acontece também, além desse medo de nascer? Deixa memórias aqui na região do pescoço. Por quê? Porque vai, né, muitas vezes aperta, e esse apertar vai ser traduzido, quando nascer, por dificuldade alimentar. Não consegue engolir texturas mais duras, não consegue, não gosta de água, não bebe água, não come determinados alimentos, porque tem memória de dor aqui nessa região. E ele está dizendo para a mãe que ele não quer se nutrir. Então, geralmente, crianças que não se alimentam bem, se a gente investigar, vai ter memórias nessa região, ou pelo cordão, ou porque no momento do parto, o médico apertou muito o pescocinho, também deixa memórias. E outro tema polêmico é o tal do chá revelação. O chá revelação é traumático para o bebê desde quando você decide fazer. Porque já vai vir o medo de não agradar. Já houve lá na descoberta da gestação. Depois houve o medo dele quando ele ouviu o papai ou a mamãe dizer que preferia um determinado sexo. E para culminar o prejuízo, vem o chá revelação. Aumenta milhões de vezes o medo de desagradar. Porque o bebê sabe qual é o sexo que ele tem. Ele sabe se o pai vai ficar feliz ou não. Ele sabe se vai agradar ou não a mamãe. Então, isso gera um impacto tremendo na autoestima, no merecimento e no amor próprio. Sem falar nos efeitos da adrenalina e do cortisol, que eu já descrevi antes. Isso nem se fala, é triplicamente maior. Qual é a mensagem do bebê prematuro? O que ele está contando para a mãe, o bebê que nasce prematuro? Estava muito difícil lá dentro, mamãe. Eu precisava sair logo. Então, algo lá dentro para ele estava muito difícil. E esse algo pode ser relacionado às emoções da mãe. As percepções do que ela passou, ele não estava mais aguentando ficar lá dentro. Pode ser porque estava faltando alimento, se a placenta estava com algum adoecimento. E pode ser simplesmente porque ele é apressado.
ele é muito agitado, ele é apressado, ele não quer esperar ficar até o final. Internação na UTI é outro evento que vocês têm que procurar. O bebê sente como se fosse abandonado, porque ninguém conversa com o bebê para explicar, meu filho, você não está bem, você vai precisar ser separado da mamãe, você vai ficar longe, você vai ficar numa salinha trancado, ninguém explica. O bebê é abruptamente tirado da mãe, levado no colo de outras pessoas para um ambiente barulhento, muita luz, ele vai ser picado, ele vai se colocar sonda, ele vai ser furado de tudo quanto é canto. Então, além do abandono, é muita memória de medo, pavor. Então, o bebê que passou por internação na UTI precisa ressignificar essas memórias para melhorar a ansiedade, a agitação, TDAH, choro, birras, agressividade. Tudo isso está originado nesse momento de separação da mãe. E outra coisa, não basta ser a separação só porque internou. Aquela separação demorada, que a mãe teve que ficar lá no centro cirúrgico, teve alguma complicação, e ficou 2, 3 horas separado da mãe, é também a mesma coisa. Filhos adotivos. Você não vai saber o histórico gestacional. Então, você precisa imaginar que essa mãe que doou um filho passou a gravidez inteira rejeitando. Então, esse filho tem memórias enormes de abandono, de rejeição, tem profunda sensação de vazio. Então, o filho adotivo precisa muito cuidar das memórias gestacionais para ter uma adoção com sucesso. Então, são esses todos os eventos que vocês vão buscar para entender o porquê que os seus filhos estão apresentando determinadas dificuldades. Então, resumindo, avaliar a dinâmica familiar aos olhos daquelas 3 leis que eu citei lá atrás, que a constelação familiar vai te ajudar. Tratar as memórias intrauterinas, que nós vamos falar logo em seguida. É importante cuidar dos conflitos emocionais entre os pais, porque a dinâmica entre os pais afeta profundamente os filhos. Aprender ferramentas terapêuticas para o autocuidado, porque primeiro a gente aplica em nós e depois em nossos filhos, porque a mãe precisa aprender a se priorizar. Se ela não aprende e ela faz tudo pelo filho, ela esquece de si, continua doente, e o filho continua tendo acesso à verdade absoluta que mora dentro da alma dela, e ele vai continuar manifestando. Então, enxugar gelo com um pano seco. Você vai estar secando e secando e secando e secando e não resolve o problema. Nem sei direito o traquejo aqui, né, de falar do... Mas é isso. Se você não cuida das suas próprias memórias, do seu emocional, do que está dentro da sua alma, que você também não olha, o filho vai sempre ficar chamando a sua atenção. Ok, lindonas? Desculpa, viu, o atrapalhamento das questões técnicas, é que eu aprendo hoje, quando é amanhã eu já esqueci. Aí agora, eu preparei para vocês o segredo dos meus atendimentos. Então, quem está aqui, quiser anotar um caderninho, vocês vão ganhar de bandeja todas as técnicas que eu ensino para as mamães. Então, eu dei, né, uma boa formação no conhecimento de vocês, e agora o que vocês fazem? Vocês vão ler, vão estudar, para construir o conhecimento de vocês, assim como eu fiz. Não é porque eu estou aqui ensinando para vocês que isso tem que ser uma verdade absoluta. Vocês têm o direito de questionar e buscar outras fontes, que aí vocês mesmas vão construindo o conhecimento
que vai libertar os seus filhos dos adoecimentos. Então, serve para tudo, tá? Por isso que eu não tirei a aula para falar de asma, o que significa ter asma? De dermatite, o que significa ter dermatite? Porque a minha abordagem, ela é focada no período gestacional. Existem outras abordagens, como a psicossomática, a medicina germânica, tem outra medicina que agora não vou lembrar, do Hammer, do Dr. Hammer, eu acho, não lembro. Então, tem outras abordagens que também falam da origem emocional das nossas das doenças infantis, mas a terapêutica é baseada em outro pilar. Então, por isso que eu não vim falando aqui de determinadas específicas as doenças. Então, esse conhecimento que eu dei para vocês aqui é suficiente para vocês curarem qualquer coisa. Agora, precisa ter disciplina. E uma coisa que eu aprendi, porque aqui, eu estou aqui ensinando para vocês, foi porque eu apliquei em mim. Se eu não tivesse aplicado em mim e tivesse aprendido só nos livros, com certeza eu não estaria aqui ensinando para vocês. Então, eu venho construindo o meu conhecimento aplicando. E eu percebo nos meus atendimentos, e eu aprendi com o que eu vivenciei. Nós, mães, temos muitas dificuldades de disciplina, de persistir, de fazer até ter resultado. A gente não prioriza fazer e aplicar as técnicas com a assiduidade que a gente precisa. E aí, faz hoje, esquece amanhã. Hoje eu dou o floral, amanhã eu esqueço de fazer o EFT. Eu cuido, faço tudo, faço os remédios, tudo para o meu filho, mas para mim eu esqueço, eu não faço. Tudo isso tem um porquê. Porque você não cuidou das suas próprias dores, lá da sua gestação. Então, só quando eu entendi isso, que eu precisava curar a minha gestação, eu precisava ir lá investigar o que a minha mãe passou, quais foram as minhas impressões, quais são as minhas dores. Só depois que eu fiz isso, foi que recentemente eu tive a disciplina de todo dia fazer algo para melhorar a saúde dos meus filhos. Todos os dias eu faço algo para melhorar a minha saúde emocional. Pode ser que eu não faça todas no mesmo dia, mas eu faço 1, 2, 3, hoje, amanhã eu faço outra diferente. Então, isso vai virando rotina. Eu percebi que antes era muito difícil, hoje já está natural. Às vezes eu estou dirigindo o carro e eu estou fazendo alguma técnica para ressignificar essas memórias dos meus filhos. E é o que eu vou ensinar para vocês aqui. Já pegaram o caderninho para anotar? Enquanto vocês pegam o caderninho, eu vou só tomar um golinho d'água e pegar um negocinho que eu vou ensinar para vocês fazerem. Só um minutinho, tá? Pronto, voltei. Então, vamos lá. Se vocês quiserem abrir a câmera, fique à vontade, tá? A primeira técnica. Nós conversamos, vocês identificaram, vocês vão agora lembrar de como foi a gestação de vocês, vai vir a culpa, falar, nossa, mas eu que fiz meu filho ficar assim, aí o que você vai fazer? Uma carta para o seu filho bebê. Você vai imaginar ele na barriga sua.
e vai fazer uma carta contando o porquê aquilo tudo aconteceu. Você vai dar explicações de todas as dificuldades que você viveu, explicando detalhadamente o que você sentia. A carta vai fazer o seu filho dissociar e separar nele o que é dele do que é seu. Então, quando você explica, fala assim, meu filho, quando a mamãe recebeu a notícia que eu estava grávida, eu tomei um susto, porque a mamãe não tinha dinheiro, a mamãe não sabia, era a primeira vez. Não é por causa de você, foi porque eu fiquei com medo. Então, quando você faz essa explicação, o seu filho entende que aquilo é seu. Ah, então não é comigo. Foi problema da mamãe. Faz a dissociação. E aí, nessa carta, tem 3 exigências. A carta tem que ser uma carta simples, não precisa ser muito prolongada. Ela não pode buscar culpados. Você não vai trazer a culpa para você e nem vai culpar ninguém. Nem seu filho, nem qualquer terceiro. Não existe culpado nessa carta. A outra, você não vai cobrar mudança de ninguém. Você só vai contar o fato, nomeando os sentimentos. E quando você terminar de fazer essa carta, você vai ler para o seu filho. Assim, no seu filho imaginário, não é para o seu filho físico. Você vai fazer essa carta num momento sozinha e você vai ler para ele, como se você estivesse lendo para ele. No seu imaginário, na sua mente, você vai estar lendo. Depois que leu, o que eu faço com essa carta? Você pode rasgar com amor, não pode rasgar com ódio, com raiva ou com mágoa, com respeito. Você pode queimar, você pode jogar, enterrar no seu jardim. Você tem que dar um fim respeitoso para essa carta, tá bom? A segunda técnica é a técnica do barbante. Eu fiz a carta, mas eu vou complementar com o barbante. O barbante, você vai dar 10 nós. Se você tiver o terço, também serve. Se você tiver aquele japa-mala, também serve. Por quê? Porque eu preciso de 21 nozinhos. Porque eu vou repetir uma frase 21 vezes. E qual é essa frase? Prepara a caneta aí para anotar. Você vai escrever: meu filho, tudo já passou. Você está a salvo. Mamãe te ama do jeitinho que você é. E cada dia e de todas as formas, você se torna cada dia melhor. E você repete essa frase 21 vezes, pelo menos uma vez ao dia. Se fizer mais vezes ao dia, ótimo, mas pelo menos uma vez. E você vai fazer até quando, doutora? Até quando você perceber que o comportamento do seu filho melhorou. Ele está mais amoroso, ele te abraça, ele te elogia. Não quer dizer que vai resolver todos os problemas. Mas quando você sentir que ele já está melhorzinho, você dá uma pausa. Quando você sentir que a coisa apertou de novo, volta para isso. Essa técnica vocês vão fazer, vou repetir, Paula. Meu filho, tudo já passou. Você está a salvo. Mamãe te ama do jeitinho que você é. E a cada dia e de todas as formas, você se torna
cada dia melhor. Vou repetir de novo. Meu filho, tudo já passou. E a cada dia e de todas as formas, você se torna cada dia melhor e melhor. Aí vem o segredo. Vocês vão fazer essa mesma técnica para você mesma. Então, você vai dizer para você mesma essa mesma frase, imaginando que tudo que você passou lá na sua gestação também já passou. Então, você vai fazer 2 vezes ao dia, uma para você e outra para o seu filho. E você vai estar ressignificando os seus traumas, você vai melhorar o merecimento, você vai melhorar a sua paciência, você vai melhorar a sua autoestima, porque isso é uma técnica de reprogramação mental. Você está aumentando o seu nível de merecimento e você está reprogramando, você está trazendo aquela parte que ficou conectada lá no período gestacional para o momento atual. Então, quando você diz já passou, você não precisa contar para a sua criança interior. Exatamente. Você não precisa contar os fatos. Quando você fala assim, ó, tudo já passou, você está falando automaticamente, o seu cérebro entende que você está falando com aquele eu lá do passado, aquele que ficou preso lá no período gestacional. Entenderam? Tem alguma dúvida? Precisa que eu repita alguma coisa? E precisa, viu, tratar vocês. Se você não se trata e você foca só no seu filho, as coisas não vão melhorar. Precisa você se curar primeiro, também, para depois o efeito vir no seu filho. A outra técnica já tem lá no meu Instagram, é a técnica dos pontinhos, que você bate no rosto, que é a técnica chamada EFT. Essa técnica, se não acharem o vídeo lá no Instagram, me fala que eu mando. Ela serve para tudo. Seu filho está resfriado, faz. Pode fazer para o filho não nascido, com certeza, Verusca. Com certeza. As 2 técnicas. A carta, o barbante. O FT, não acredito que não. Talvez o FT você vai fazer para a sua memória do aborto, para tratar em você o que você não resolveu, o que dói ainda e que talvez você não perceba. Aí complementa com o FT, tá bom? A outra ferramenta que eu uso muito é os florais de Bach. Então, os florais de Bach, eu tenho um e-book. Quem quiser, pode falar comigo pelo WhatsApp, que eu mando gratuitamente. Qualquer pessoa pode aprender a fazer uma formulazinha de floral. Não precisa ser médico nem terapeuta, não precisa ter carimbo nenhum. Eu mando até o receituário e você vai lendo cada essência floral, você vai se identificando. Então, você lê as características do que ele trata e você automaticamente vai percebendo que seu filho tem aquela característica que precisa. Aí você escolhe aquele floral. E lá tem tudo explicadinho, como é que faz uma fórmula, quantos florais eu posso colocar na mesma receita, quais são os conservantes, como é que eu administro, de quantas em quantas horas. Esse floral é a ferramenta principal da melhora das minhas crianças. Eu uso todas essas que eu disse para vocês, mas a que mais tem resultado é o floral. E aí, mais uma vez, a mãe precisa tratar também. Eu nunca trato só a criança, então o floral também vai para a mamãe.
E aí vocês também têm condições de fazer a sua própria fórmula de floral. Então, depois me manda um oizinho lá no WhatsApp que eu mando para vocês. A outra técnica. Ai, que bom, Verusca, né? É bom ter depoimentos para as outras pessoas saberem que realmente, gente, ter disciplina é o único exigente. Depois, o resultado vem depois. Eu vou ensinar uma técnica que vai melhorar a conexão, o diálogo e a amorosidade entre você e seus filhos. Adolescentes, crianças, só não vale para crianças pequenas que não falam, muito pequenas, abaixo de 4 anos, talvez vocês tenham dificuldade de fazer. A técnica chama técnica dos 15 minutos. Ela é baseada na neurociência. Você vai fazer ela sempre antes de dormir. E eu vou explicar por quê. Quando a gente vai dormir, que a gente está lá na cama, naqueles últimos minutos finais, o nosso cérebro está fazendo uma limpeza de tudo que a gente viveu no dia que não serve para nós, para ter espaço para as coisas importantes. Então, se eu não aproveito esses últimos minutos para deixar fixado na memória do meu filho coisas boas, ele vai fixar as tristezas, porque ele vai para a cama triste com a mamãe, ele vai para a cama remoendo uma briga, ele vai para a cama chateado, às vezes com aqueles pensamentos repetitivos de que não é bom o suficiente, de que é burro, de que aquelas coisas todas. Essa técnica, você vai deitar na cama com seu filho na hora de colocar ele para dormir, e você vai perguntar para o seu filho: filho, hoje você se sentiu amado pela mamãe? Você não vai perguntar se ele te ama. Você vai perguntar se ele se sentiu amado por você. É diferente a pergunta. Porque o importante não é eu dizer que eu amo meu filho. Ele precisa sentir. E existe algo chamado linguagens de amor, que são 5, que se eu não falo na mesma linguagem que meu filho entende, eu estou achando que eu estou dizendo que eu o amo, mas ele não sente, porque o canal de percepção dele é outro. Então, tem crianças que precisam de tempo de qualidade. Se eu não tiver tempo para o meu filho, ele não vai se sentir amado. Tem filhos que precisam de presentes. Se eu não ganho o presente da mamãe, eu não me sinto amado. Tem filhos que precisam de palavras. Toda hora tem que elogiar, dizer que ama. Tudo que faz tem que dar um elogio, tem que reforçar. Tem crianças que é serviços. É aquela mãe que precisa fazer tudo para o filho. Ah, se não fizer, se não está dando banho, se não levar comida na cama, se não fizer as coisas, não entende que é amado. E normalmente tem diferenças. A mãe tem um canal e o filho tem outro. Aí, ó, é onde vem as dificuldades da adolescência, porque eles não se sentem amados. Aí vão ter 2 possibilidades quando você perguntar para ele. Bom, se o seu filho disser: mamãe, eu senti sim que você me ama. Aí você vai perguntar: em que momento que você se sentiu amado pela mamãe? O que foi que eu fiz que você se sentiu amado? E aí você vai reforçar todos os dias fazendo aquela coisa que ele se sentiu amado, porque ali ele está te dizendo qual é o canal do amor, qual é a linguagem do amor dele. Então, aí, se você descobriu, você vai fazer todos os dias algo para ele se sentir amado. Agora, e o contrário? Se meu filho falar, não me senti amado, você vai perguntar para ele: o que eu posso fazer amanhã
que vai fazer você se sentir amado pela mamãe. Aí você vai ouvir, você vai negociar o dia que você vai poder fazer aquilo que ele te pediu. E tem que ter o compromisso de fazer. E aí, mais uma vez, ele está te dando a dica de qual é o canal da linguagem de amor dele. Então, todos os dias, mesmo que você tenha negociado com ele, fazer algo no final de semana, no dia seguinte você pergunta de novo. Então, eu já tenho um combinado de fazer algo no final de semana para ele se sentir amado. Mas amanhã eu pergunto de novo. Isso é diariamente, 15 dias seguidos perguntando. Isso você está treinando o cérebro dele a registrar coisas boas. Porque aquela conversa que você vai fazer, ele vai se sentir ouvido, ele vai se sentir importante, e aí é isso que vai ficar registrado como última memória, e não vai ser limpado. Então, assim, tudo que ele se sentiu de ruim durante o dia, o cérebro vai limpar e vai deixar guardado essa memória de que você se importou, você tirou um tempo e você perguntou para ele se ele estava se sentindo amado. Tá bem, queridas? Essa técnica é fácil, não requer muito tempo, e vocês vão ver o resultado maravilhoso que ela dá. Aí agora eu vou ensinar uma técnica para as mamães que perdem muita paciência, que grita muito com o filho, que é muito raivosa. Eu coloquei o nome de técnica vira-lata. Por quê? Vocês vão, naquele momento que vocês começou a explodir, você vai se retirar para um quarto sozinha e você vai colocar para fora aquela raiva. Você vai fazer o que você tem vontade, você vai xingar, você vai gritar, você vai quebrar um copo, você vai amaldiçoar seu filho se precisar. Não é para ter. A gente não quer que ele escute, né? Então, seja num ambiente. Somos seres humanos e quanto mais eu reprimo em mim uma emoção negativa, mais ela toma conta, mais ela me domina. Então, o que ensinaram para nós que é feio, que é pecado, sentir raiva, amaldiçoar, xingar, tudo isso é mentira. Tudo isso foi feito para controlar o outro ser humano. O que a gente tem que aprender é que tem momentos certos das emoções aparecerem. A gente, como adulto, tem que saber controlar e expressar as emoções com as pessoas certas no momento certo. E essa técnica vai fazer isso com vocês. Então, assim, quando você começar a ficar craque nessa técnica, você vai deixar de explodir com seu filho, porque você vai falar assim, peraí, filho, peraí que a mamãe precisa ir ali fazer cocô. Vai no banheiro, coloca uma toalha na boca e xinga, e bota para fora. Mas você precisa colocar nome ao que você está sentindo. Você vai gritar, você vai xingar, mas você vai falar, mas que merda, que eu sinto muita raiva toda hora. Ou então, quando você ficou triste, chateada com alguma coisa que seu filho falou, coloca o nome do sentimento. Gente, mas eu estou muito chateada, eu estou muito decepcionada porque meu filho fez isso. É colocar para fora, deixar vir para fora aquilo que você reprimia e adoecia. E com o tempo, quanto mais você faz isso, menos ataque você vai ter. Porque na hora que você começar a perceber, o seu cérebro já vai entender. Ah, ela vai bem ali no quarto botar para fora. Então, eu não preciso trazer à tona isso de novo. Aí você vai treinando, reprogramando o seu cérebro para controlar essas explosões de raiva.
Era isso, minhas queridas lindezas. Deu para anotar todas as técnicas? Entendeu? Ajudei. Que bom. Vocês. Pode falar, Verusca. Pode abrir seu áudio. Tá funcionando? Tá. Como que eu faço, como que eu inicio o EFT para quando eu quero fazer alguma coisa para ela Ah, e tá. não para mim? Porque, por exemplo, assim, ó, quando é para mim, então eu vou fazendo para mim. Que nem hoje eu tive uma dor de cabeça muito forte, então eu intencionei e fui fazendo para mim e ajudou e melhorou. Mas quando é para ela, qual que é o comportamento que eu tenho que ter? É a mesma coisa. É a intenção. A intenção e o amor que tem que estar dentro do seu coração. Você tem que trazer amor para o seu coração. Se você for fazer o FT com raiva, não vai funcionar. Você tem que trazer a intenção genuína de ajudar a sua filha. E aí você intenciona, fala, agora eu vou fazer o FT para tal problema da minha filha. E aí você vai dizer verbalmente, como se você estivesse fazendo para você. Filha, apesar de você se comportar assim, nananã, nananã, tá com essa dificuldade, a mamãe te ama inteira e completamente. Quando você faz essa frase aqui, ó, é para você trazer o problema para sua mente, para o seu campo energético. Você vai pensar naquela dificuldade que a sua filha vai apresentar, é como se você trouxesse a energia dela para você. E aí você vai batendo e vai continua falando do problema, né? Você pode ser bem específica, você pode fazer um jornal e estender mais o que você quer tratar, e você faz geralmente 3 rodadas. Aí eu quero aproveitar o gancho e explicar por que que isso acontece. Eu até anotei o nome da, do negócio que chama, quer ver? É uma teoria da física quântica que fala coerência superliminar. Coerência superliminar ou ressonância quântica. A física quântica mostrou, através de um experimento com um macaco que estava num continente, ele pensou em fazer algo e no outro continente tinha um robô que executou a ação que o macaco pensou. E através desse experimento e outros, os cientistas já conseguiram comprovar que um átomo modificado aqui modifica outro átomo a qualquer distância que ele esteja, desde que haja a intenção e que exista conexão. Então, por isso que a mãe tem capacidade de acessar a energia, a emoção, o corpo físico do filho. Basta intencionar. Ah, tem um gatinho ali, minha gente. Ô, meu bem, já está acabando. Sua mamãe vai ser sua daqui a pouquinho. Então, não tem uma regra certa para falar as frases. Pode falar o que for, desde que você traga na mente o problema. Já vai ser suficiente. Alguma outra pergunta? Paulinha, eu vou te mandar, tá? O negócio das... Vanessa Redondo, foi você que chegou depois? Eu vou te mandar a gravação, tá bom? Oi, desculpa, eu entrei super tarde, não peguei no fim. Não tem problema.
Quando a gente se conecta, não precisa estar presente fisicamente. Mas o que eu ouvi já ajudou. Eu tenho feito o EFT para mim, sabe? Mas para ele ainda não fiz. Tá vendo como a gente é? É, Pode ser para sintoma físico ou emocional também, né? para tudo, até para melhorar o rendimento de uma prova. Para tudo que você imaginar, o EFT serve. Mas sempre com sentimentos negativos, vamos dizer assim, é sempre para resolver um problema. Também, ela serve também para melhorar coisas. Eu quero melhorar o meu rendimento no trabalho. Eu quero melhorar o meu rendimento na escola. Serve. Para coisas positivas também. Dor de garganta, dor de cabeça. Tudo. Doutora, sabe o que eu ia te perguntar? Eu estou fazendo acupuntura com agulhas. Para inflamação no túnel do carpo, aqui no pulso. Eu perguntei para o fisioterapeuta se ele conhecia a EFT, para ver o que ele falava. Ele falou que já conhecia, mas que ele achava que não era muito eficaz, porque é superficial, a batidinha, né? Porque até onde ele estuda, a agulha é um ponto que entra mesmo né? O fure fez um furinho na pele. E, bom, eu sei que funciona, porque eu já fiz e funciona em mim, mas é um toque sutil, quer dizer, não precisa furar, não precisa ficar ali pressionando por 20 minutos, né? Eu não vou saber te dar agora as referências bibliográficas que têm estudos sobre acupuntura com dedos. Não é só o EFT. O EFT é uma pequena técnica. Tem várias outras que você consegue, que é só acupressão. Lembra que tem uma outra terapia holística que é a acupressão, que você pressiona pontos energéticos do corpo. Então, eu acho muito emitir uma opinião se não é baseada em evidências. Então, assim, é o que está dentro do conhecimento dele. Talvez ele nunca leu algo, nenhum estudo que comprove realmente a eficácia do EFT. Sim. Não, eu perguntei só para ver a opinião. E a gente fica curiosa, né? Ele trabalha com agulha e tal. Então, ele falou que para ele a eficiência da agulha era muito mais rápida, muito mais eficiente. E a gente tem que respeitar, porque é o conhecimento dele. Sim. Né? Às vezes a gente leu coisas diferentes, a gente segue uma linha um pouco diferente da dele, e tá tudo bem. O importante, gente, dentro da terapia holística, é você experimentar em você. Se a gente não experimenta, a gente está só com aquilo que está escrito no livro. Agora, se eu experimentei e para mim funcionou, não precisa funcionar para o mundo inteiro. Porque cada pessoa tem um grau de evolução. Não adianta, eu já tentei, por exemplo, a minha mãe. Não adianta falar com ela eu não consigo mudar o conceito dela de tomar leite. Que leite, para ela, é inflamatório. Não consigo. Então, dentro da percepção do conhecimento dela, nada do que eu falar vai convencer, porque ela não leu, ela não estudou, ela não viu estudos, então ela não construiu um conhecimento. Do mesmo jeito, eu não consigo fazer ela fazer constelação familiar, nem essas técnicas aqui que eu falo, nada, ela nem experimenta. Por quê? Não tem como. Ela não tem bagagem suficiente para entender de corpos sutis, de alma, de espírito, não está dentro do roteiro que ela viveu. E assim como a minha mãe, não precisa ser uma pessoa muito idosa, não. Precisa ser uma pessoa que é assim, muito ligada ao materialismo, só acredita no que vê. Eu tenho muitos colegas médicos que eu não consigo nem conversar sobre isso. Não está dentro da realidade deles. Eles não estudaram, eles não leram sobre isso. Aprenderam na faculdade de medicina que tudo que não é comprovado pela ciência não existe,
e não se arrisca no novo, e não constrói o próprio conhecimento. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente pede opinião, porque quando a gente deixa uma outra pessoa opinar na nossa vida, ela está fazendo baseada no conhecimento que ela viveu. Não é o mesmo que o meu, né? Alguma outra pergunta? Então, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês, pedir desculpas pelas minhas dificuldades no início. Pode fazer, Sassá, uma pergunta? Se você quiser, pode falar ou pode escrever, do jeito que você ficar mais confortável. Você que tem que acionar seu áudio aí. Eu não consegui liberar você aqui para... Peraí, tá. Ó, quando a gente pergunta, igual você fez aí, ó. Deixa eu ler de novo aqui a pergunta. Quando o bebê teve muita cólica, é por causa da rejeição? A gente não faz um leque assim, ó, direto, porque pode ser várias coisas. Mas a fisiopatologia, ou seja, a causa é a ação da adrenalina. É pela ação da adrenalina. Em algum momento, por alguma razão, houve muita descarga de adrenalina. Por susto, por raiva, por preocupação, ameaça de vida, risco de morte da mãe. Pode ser que a mãe tenha, por exemplo, pensado em aborto e ficar com esse sentimento a gravidez toda de não desejar o filho, pode ser a causa, sim, porque houve descarga de adrenalina. Então, tudo que causa descarga de adrenalina, o primeiro órgão que é afetado é o sistema digestivo. Isso. E aí, afetando o sistema digestivo, o bebê nasce, mas o organismo dele não tem as células desenvolvidas, porque houve falta de oxigênio. E aí ele não dá conta de metabolizar o alimento. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram perguntar? Quer aparecer aqui? Olha aqui, gente. Ele não gosta de aparecer. Mas a Lola, mostra aqui nosso gatinho. É meu filho que está aqui. Que a mamãe luta para curar ele. Olha lá, ó, o outro gatinho ali, ó. Não é gatinho não, é o filho dela. Vendo ele? É da sua idade, ó. Não é lindo? Igualzinho você. Ah lá, ó, o Matheus tem cachorrinho. Olha o cachorrinho dele. É um Schnauzer. Oh, que lindo! Ai, gente, que alegria os filhos, né? Muito obrigada, vocês engrandeceram muito com a presença de vocês. Muito obrigada, viu? E aí vai ficar faltando a gravação para quem quiser e o floral, o e-book do floral. Me avisa lá no WhatsApp, tá? Tchau, meninas. Tchau para esse lindo, engraçado, maravilhoso. Vamos fazer uma foto, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que um registro histórico desse nós vamos deixar passar? Sorriso. Deixa eu tirar a mensagenzinha aqui que está me apagando. De novo. Obrigada, gente. Boa noite. Ó, 1h30.